Olá, eu sou o Dr. Ricardo Trajano, trabalho com fotobiomodulação ou a conhecida laser terapia desde 1999, quando eu fui trabalhar na clínica de um médico cirurgião plástico, o Dr. Charles Yamaguchi. Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar com os pacientes dele, fazer a terapia, a laser terapia nos pacientes no pós-operatório de cirurgia plástica. O que eu não identifiquei é que não tinham protocolos para o pós-operatório de cirurgia plástica, cicatrização de forma nenhuma. E eu desenvolvi então esses protocolos. Trabalhei com diversos equipamentos, diversos fabricantes, e eu conseguia resultados que tinha diferença entre um e outro. Uma das propriedades que eu identifiquei é que o laser vermelho tinha uma indicação para cicatrização e o infravermelho para processos inflamatórios, grosso modo era isso. Só que na cirurgia plástica eu encontrava indicação para os lasers na cicatrização e também para a inflamação, o que até então os equipamentos eram desenvolvidos para vermelho, cicatrização e infravermelho para a inflamação. E tinha os dois processos no pós-operatório. E eu comecei a trabalhar com as duas pontas, o infravermelho antes e o vermelho depois. E as respostas foram, sim, significativamente melhores. E recentemente, está para ser publicado agora, mais um trabalho mostrando que eu estava certo. Quando eu, na teoria, desenvolvi esse raciocínio e depois eu comecei a aplicar. E na prática se confirmou. E os pesquisadores foram investigar isso e eu tenho duas pesquisas que realmente confirmaram que quando se emprega o vermelho associado ao infra, o resultado é melhor. Foi então que eu percebi que os fabricantes de equipamento de fotônica, eles estavam limitados na questão do que se oferecia. Desenvolvi, portanto, um equipamento meu. Ele tem o laser vermelho e o laser infravermelho que ligam separadamente ou ligam juntos, o que é um excelente recurso. Eu fui prestando atenção em mais outros detalhes. Por exemplo, equipamentos gigantes. Parece que isso, aos olhos, parece ser muito bom, mas não. Se abrir o equipamento daquele, é oco por dentro. Equipamentos gigantes com vários fios. Quando não eram muitos fios, tinha que ficar tirando e colocando equipamento no plug, na parte posterior do equipamento. Então tudo isso dificultava a hora clínica do profissional que estava trabalhando ali. Para configuração, a seleção de configuração desses equipamentos, ainda hoje, são uma lástima. O tanto de botão que tem, pode ser touch, pode ser o que for. É complicado você conseguir chegar até onde você quer no seu equipamento, pelo menos de início. Mas, mesmo que a pessoa domine bastante essa técnica, ou chegar até dominar a configuração do equipamento para este ou aquele protocolo, e eles variam muito, ou seja, toda hora você tem que ficar mudando ali, demora demais. Mesmo que a pessoa domine, demora demais. Então a configuração é terrível. Considerando tudo isso, anos e anos e anos eu venho fazendo a clínica na laser terapia, eu sou um cientista clínico. Considerando tudo isso, eu desenvolvi o equipamento da Hilt, do Instituto Ricardo Trajano. Primeiro, potência. Tem 100 mW de potência. É teto para fotobiomodulação, não pode ser mais que 100 mW. Mais que 100 mW, eu acabo queimando o paciente, não no sentido de fazer bolha, mas o corpo começa a se defender dessa radiação porque ela leva acima de 1 grau de temperatura e não pode. Para ter o efeito fisiológico de acordo, otimizando, tendo uma resposta ótima dentro da fotobiomodulação, não pode passar de 100 mW. O nosso equipamento tem 100 mW de potência, que é esse máximo aí. E se a potência for muito baixa, vai demorar muito mais tempo para a terapia ser feita, para aquela sessão ser feita. Então o teto é 100 mW, nós colocamos o máximo e mínimo 100 mW nessa potência aí. A configuração desse equipamento, para você chegar aonde que você quer, com um botão só você configura, com um botão só você liga e desliga o equipamento. Então é dessa forma, foi a primeira coisa que eu prestei atenção. E não várias opções que não vai ter diferencial no que você está fazendo. A entrega de luz do nosso equipamento é contínua.
A entrega é contínua, não é pulsada, não precisa. Com a fotônica, mesmo a acupuntura, tudo, essa frequência de Nogier, isso não tem fundamento quando você trabalha com laser terapia. Ela já tem a luz frequenciada, ela já tem hertz, ela já é coerente. Outra coisa importante no equipamento que eu pedi para preservar, isso considerando as vezes que eu deixei esse equipamento cair no chão, isso não é difícil, é mais fácil do que você imagina, e equipamento com fio, nas fábricas, esses equipamentos, eles caem, quebram o diodo, queimam o diodo e não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Então eu pedi para que mantivesse o fio no equipamento. Ele é seguro, eu trabalho com ele em volta do pescoço, então ele tem uma segurança assim ideal para se bater pacientes, você vai atender autista, por exemplo, crianças que têm um movimento muito assim, ativo, eles não param. Tá com o ilíbio aqui, eles fazem movimento e isso acaba. Pessoas que dormem fazendo ilíbio, às vezes assusta também, caiu, tá aqui no pescoço, ele não vai no chão, não tem a queda do equipamento. Então, o fio é uma segurança, porque a alimentação dele mantém-se a mesma durante todo o processo. Eu não preciso ficar carregando o equipamento da bateria, 3 ilíbios que você faz, 3 sessões de ilíbio que você faz, máximo 4, você tem que colocar o equipamento para carregar e o próximo paciente você não vai poder atender. Então o desenho industrial desse equipamento, a empunhadura, tem que ser caneta. Tem que ser caneta. Eu tenho imagens de profissionais trabalhando com equipamento de alta potência, hein? Com desenho de revólver, e onde eles deveriam estar segurando, eles não estão segurando. Eles seguram na manopla. Eles transformam o equipamento de desenho de revólver em desenho de caneta. A empunhadura é melhor, o apoio do braço é extremamente importante, da mão no paciente é extremamente importante, e tudo isso dá o controle. Por exemplo, você sabia que o tecido tem que estar inflamado para a laser terapia ter um efeito que precisa? Se você coloca o laser e você aperta um pouquinho, você causa uma isquemia. Se você causar essa isquemia, você tirou boa parte de uma boa resposta do seu equipamento na hora que você está tratando. Por isso que você só tem que tocar a pele, para não tirar a inflamação que está ali. Então, como eu estava dizendo, a empunhadura é importante, eu ter aonde apoiar é importante, e aí sim eu tenho um controle total da pressão da fibra óptica nesse tecido. Isso é muito importante, da angulação também. Agora imagina se o equipamento tem um revólver, eu não estou apoiado em nada e eu não tenho condições de manter essa distância. Quando você vai fazer aurículo, por exemplo, tem que ter fibra óptica. E essa fibra óptica é curta. Equipamento com cluster, que muitos profissionais compram para, por exemplo, fazer tratamento de terapia capilar, não é indicado. Se o paciente tem um remanescente de fio, a haste do fio absorve essa luz e não deixa chegar lá no folículo. A ideia é que pareça que o cluster você vai trabalhar mais rápido, mas aqui chega a ser contraindicado. Você tem que tirar o cabelo da frente para você poder entrar com o laser pontualmente no couro cabeludo do paciente. Então esse desenho industrial, eu fui trabalhando por anos e anos para chegar nessa configuração, que é mais prática nesse sentido. Portanto, quem vai trabalhar na área da saúde, no contexto geral, a fibra óptica tem que ser curta, tem que ter fibra óptica. Sem fibra óptica, você não sabe onde você está irradiando, por exemplo, um ponto de acupuntura. Tem que ter fibra óptica, mas fibra óptica curta. Fibra óptica longa é para odontologia. E não é para fonoaudiologia. Fonoaudiologia, as aplicações são todas extraorais. Tudo, quer pegar a base de língua, é por aqui, ó. Não por cima da língua. A musculatura, a base dela está por dentro. Uma aplicação que você precisaria seria lá no fígado. E a pessoa abre 3 dedos de aplicação, você está aplicando lá no fundo da boca, mas a maioria é tudo nessa região. Não esquecendo que eles precisam irradiar o nervo vago também. Cluster não vai fazer isso. E essa fibra óptica longa, como eu disse, você perde o controle do que você está fazendo ali. Então tem que ter fibra óptica, mas tem que ter fibra óptica curta para esse apoio da mão aí. Em relação ao ilíbio, a técnica, você colocando em volta do pescoço, ela mantém o equipamento na posição de 90 graus. Isso usando a pulseira do ilíbio, obviamente. Então eu sempre trabalho dessa forma aqui. E é seguro também para o paciente. Eu já vi foto que os profissionais me mandam, o aparelho sendo colocado aqui e a fibra óptica. Não pode. Se você tá com fio ali e alguém passa e tropeça, você puxa o equipamento para o chão e vai para o chão. Então não pode. Para se fazer ilíbio, essa configuração de equipamento é a melhor opção. Você vai ter a melhor eficiência, você vai ter
o paciente fazendo o ILIB confortavelmente e de forma extremamente segura. Pode ser na carótida. Quando eu faço na carótida, eu puxo esse fio para deixar ele na posição direto, 90 graus com o paciente, com a estrutura da carótida. Se a gente for fazer a nível da radial, é essa posição que ele vai ficar. Então ele pode trabalhar, obviamente com a pulseira eu faço todo o movimento e o aparelho não sai daqui. Então o paciente está no celular, lendo uma revista e fazendo o ILIB normalmente, inclusive no computador. Eu trabalho normalmente no computador. Então é eficiente, seguro e confortável, extremamente confortável. Então essa ergonomia do equipamento é muito relevante. E essa ergonomia tem que ficar o aparelho, tem que ser caneta fibra ótica curta. Esse é o ponto, tá? É um aparelho bivolt automático, você liga em qualquer lugar do país, não precisa regular, nenhum interruptorzinho para você clicar ali, ele é automático. Ele tem 100 mW de potência, comprimento de onda então é vermelho e infravermelho, só essas duas cores, gente, não precisa mais de outra cor. Qualquer outra cor que estejam falando aí é invenção, é para vender equipamento. Vermelho e infravermelho, com essas duas cores a gente faz tudo na fotobiomedicina. Comprando equipamento, ganha o curso, é o meu curso padrão, completo, isso profissional que compra o equipamento. É o curso de capacitação clínica em fotobiomodulação, são 17 aulas que nós damos aí, que é o meu curso de 2 dias, 16 aulas de curso, tá? E consultoria. Não se fala em fotobiomodulação, sabe por quê? Você está mexendo com radiação. E aí o paciente fala assim, é radiação esse aparelho, né? Como você vai explicar para o paciente? Você precisa entender que radiação é essa, quando que uma radiação ionizante, não é ionizante. Então essa consultoria, muitas vezes, nós fazemos para o público leigo, porque o profissional, como ele entra ali, não está acostumado com as terminologias que existem aqui na fotobiomodulação, eles precisam de um acesso, de alguém assessorando essa pessoa, a esse profissional, para ele ter segurança no que está fazendo, além dos protocolos. Ó, eu fiz o laser, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por quê? Posso fazer laser em criança? Posso fazer ILIB nas áreas de crescimento ósseo, nas epífises? Posso fazer a transcraniana? Como que eu faço a aplicação disso, a aplicação daquilo? Então, tudo isso vem na consultoria que é dado gratuitamente, ad eterno. Adquirir o nosso equipamento, fatalmente tem acesso a todos os nossos serviços. Bom, pessoal, é isso. Eu convido vocês a se inscrever no canal, dar o seu likeinho, faz pergunta, aqui é um lugar que nós vamos responder a todos os questionamentos que tem. Aguarde que nós teremos mais vídeos por aí de importância e relevância para você como profissional clínico.